Se você assistiu o vídeo da energia semanal passada de Mishpatim, você entendeu que nessas porções, desde Mishpatim para frente, começa a haver um embate entre Deus e os seus homens, Moisés e Arão, e o faraó e os seus homens, né? Representados aí pela magia, pelo lado negro. Hoje a gente vai ver como o Zohar aborda esse embate, mostrando uma tentativa de o faraó subverter o domínio de Deus, ou como o faraó tinha a visão deturpada com relação a quem é que realmente domina a terra. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 45 a 47 do Zohar, quarto ano de leitura. O Zohar conta para nós que Deus mostra seu poder na Terra de vários modos, né? Isso é bastante óbvio. Só que Deus tem, digamos, um modo preferido de fazer isso, que é através das águas em geral. Principalmente quanto mais volumes de água for, tá? Então é por isso que a gente teve, por exemplo, o dilúvio, né? Quando Deus quis mostrar como ele estava irritado com a população. Mas o que eu quero dizer com massas de água? Numa, sei lá, bacia que você tem em casa, dificilmente você vai ver o poder de Deus ali. Mas num rio, você já vê a força de Deus, principalmente se for um rio caudaloso, né? No mar, no oceano, né? Então essa é a visão que o Zohar está dando. E em especial o Zohar lembra que foi nos rios ou nos mares, nos oceanos, que Deus criou um ser que a gente já falou aqui no Zohar Diário, monstruoso, né, que é um peixe enorme, um ser marítimo enorme, que é o Leviatã. E isso é também uma mostra de Deus, ele não criou isso em outro lugar, na terra ou no céu, né? Foi no mar. Muito bem, quando a gente vai para o Egito, a gente sabe que o faraó era visto, ele se via, né, e fazia a população ver, como um deus encarnado. O faraó se achava Deus na terra, né? E um dos deuses que você também tinha no Egito era o Nilo. Tá? O Nilo era idolatrado como um deus porque, claro, também, afinal de contas, a vida do Egito dependia do Nilo, né? Você já deve ter aprendido isso na escola. Quando o Nilo secava, a população morria de fome, literalmente. Quando, por outro lado, o Nilo dava suas enchentes, tinha ali solo fértil ao redor e as plantações eram super prósperas. Então, numa cultura pagã, você olhava o rio e falava que o rio era muito poderoso. Bom, agora, quando o faraó diz que ele é o Deus, né, na terra, ele também está dizendo que ele controla o Egito. Que ele controla o rio Nilo. Né? Controla o Egito, ele controlava mesmo. Ele estava dizendo que ele controla o rio Nilo. Então, Deus meio que fica particularmente ofendido com essa crença do faraó. Porque, como a gente viu, Deus gosta de mostrar o seu domínio através das águas, né? E afirmar a sua existência ou a sua posse sobre as águas. Então isso é até muito interessante pensar quantas coisas têm simbolismo de água na Torá. Então o Zohar conta para nós que quando o faraó começa a achar que ele é Deus, inclusive sobre o Nilo, Deus fica particularmente irritado. E esse é um dos motivos pelos quais, qual é a primeira praga que acontece, né, nesse processo todo que a gente está lendo? O Nilo vira sangue. Né? Todas as águas do Egito viram sangue, mas a gente sabe que principalmente o Nilo. Então o Zohar conta para nós que Deus está tentando mostrar para o faraó, meu filho, vamos pôr as regras aqui, né? E vamos mostrar quem domina quem. Você domina o Egito, tudo bem, mas você não domina o rio Nilo. Você não é um deus com poder sobre outro deus, né? Se você achar que o Nilo é Deus. Eu tenho poder sobre tudo isso, inclusive sobre esse rio Nilo. Tá? E aí, claro que tem outras questões que depois o Zohar aborda em outros parágrafos, não aqui, mas por exemplo, por que os egípcios morreram pela água, né? Lá no Mar Vermelho, quando o mar se abre e o mar se fecha? Por que Moisés foi mandado ser jogado na água? Não só Moisés, né? Todos os meninos judeus. Os egípcios tinham uma questão freudiana, podemos falar, talvez, com a água, né? E ao atacar a água, eles particularmente irritaram a Deus. Deu para entender? É isso que o Zohar está ensinando para nós. Um bom dia a todos e tudo de bom.